Olá, graça e paz. Essa é a 78ª semana da nossa jornada de leitura bíblica. Nessa semana, leremos de ponta a ponta o livro do profeta Daniel. Agora é um livro mais curto, dá para a gente ler em uma semana só, são 12 capítulos. No primeiro capítulo, temos a origem e o contexto histórico de Daniel e seus amigos na corte babilônica. No segundo capítulo, temos o rei Nabucodonosor sonhando com uma estátua e Daniel interpretando o sonho. No terceiro, o rei Nabucodonosor lança os amigos de Daniel na fornalha por não adorarem a estátua que o rei havia feito de si mesmo, que tinha que ser adorada por um decreto. No capítulo 4, o rei Nabucodonosor oficia, faz um documento, uma carta pública, relatando a sua loucura e o seu restabelecimento pela graça de Deus. No capítulo 5, muda o rei. Há um período de tempo aí, e o rei Belsazar vê uma mão escrevendo na parede e somente Daniel consegue fazer a interpretação. No capítulo 6, muda o rei de novo. O rei Dario agora condena Daniel à cova dos leões por não ter cumprido o decreto real de orar somente ao rei. O rei queria que todas as orações fossem feitas a ele. Daniel, é claro, não podia obedecer. No capítulo 7, então aqui temos uma parte mais, digamos, histórica, acontecimentos que vão ali na vida de Daniel e seus amigos. E do capítulo 7 em diante, a história recolhe um pouco e temos mais as visões de Daniel. No capítulo 7, então, ele tem uma visão com 4 animais, tendo o último animal um chifre que guerreia contra os santos, contra o povo de Deus. E também no finalzinho tem lá um ancião de dias que se senta no trono e vence o chifre ali, o chifre insolente, o chifre do mal. No capítulo 8, Daniel tem uma visão com um carneiro que é vencido por um bode, e de novo, o bode tem um chifre, esse chifre cresce e é feroz, ataca ferozmente o santuário de Deus. No capítulo 9, Daniel intercede por seu povo e Gabriel, o anjo, vem para revelar que as 70 semanas profetizadas, 70 semanas a se cumprirem dentro do projeto divino, daquilo que Deus tem para o seu povo. No capítulo 10 e 11, Daniel tem uma visão de um homem e um anjo vem explicar as futuras disputas pelo poder entre os impérios ali, entre os reis, dentro dos impérios. Primeiro o Império Persa e depois o Império Grego. E aí ele sempre fala de reinos do norte e reino do sul, nesse trecho todo aí, essas duas expressões vão acontecer. E o capítulo 12 fecha, então, profetizando sobre um tempo de angústia. No final dos tempos haverá grande angústia, mas também haverá ressurreição dos mortos, uns para a vida eterna, outros para a condenação. Os destaques aí vão, em primeiro lugar, para Daniel. Quem é Daniel? Daniel é um membro da elite de Jerusalém. Ele foi levado para a Babilônia durante o exílio. A primeira leva de exilados, que está descrito lá em 2 Reis 24 e também em Jeremias 25, que acontece em 605 a.C., a primeira invasão de Nabucodonosor lá em Jerusalém, ele leva apenas uma elite para a Babilônia, para quebrar a liderança daquele povo, para que eles não se levantem. Mas também, ao mesmo tempo, Nabucodonosor tinha uma estratégia para poder dominar aquele território tão vasto que ele tinha, com tantas culturas ali. Ele pegava meio que a elite de cada lugar e formava um grupo de conselheiros. Daniel e seus amigos faziam parte disso. Em segundo lugar, aí temos as datas. É interessante notar o período que Daniel descreve do seu trabalho como um palaciano, porque ele diz que foi, nós sabemos que ele foi exilado, foi para Babilônia na primeira leva dos exilados, portanto 605, e lá no capítulo 1, 21, ele diz que trabalhou nisso até o primeiro ano do rei Ciro, que foi em 538. Sabemos aí, por causa da arqueologia e da história, sabemos exatamente a data. Então isso significa que ele trabalhou nos palácios ali da Babilônia por 66 anos. Não sabemos a idade dele, quando ele veio de Israel, de Judá para a Babilônia. Não sabemos se ele era uma criança, se ele era um jovem, se ele já era adulto. E também não sabemos se depois de parar de trabalhar, se ele ainda viveu muito tempo. Não fala da morte dele, não sabemos com que idade ele morreu, mas sabemos isso. Durante 66 anos ele esteve nos palácios da Babilônia.
Eu falei de arqueologia e história, né? Há algumas contribuições interessantes aqui. Em primeiro lugar, lembrarmos, né, ou vermos que o povo de Deus foi vassalo, né, Judá, Israel, foi vassalo dos babilônicos a partir daquela primeira invasão já, né, em 605, mas depois, em 586, a completa destruição ali de Jerusalém, do templo e tudo mais, por meio de sob as ordens de Nabucodonosor. Mas depois de algum tempo, surge um novo império. Depois de 40 e poucos anos, em 539, Ciro, um novo rei de um novo império, de um novo povo, né? Os persas, medo-persas, né? Uma junção aí de dois povos que deu esse império forte, né? Então, Ciro invade Babilônia, e Babilônia, que invadiu tanta gente, é invadido e cai, né? É destruída ali, é tomada por Ciro, pelos persas, e o reino babilônico acaba, o império babilônico acaba. Depois de quase 200 anos, a mesma coisa acontece com os persas. Os persas são substituídos pelos gregos e macedônios, né? Dependendo de como você chamá-los aí, por Alexandre o Grande, grande Alexandre o Grande, né? Famoso, lá em 333, estende o seu império por toda aquela região e invade, em 333, a região ali de Jerusalém. E por fim, os romanos em 63, ou seja, de novo aí quase mais de 200 anos, né, depois, quase 300 anos depois, nós temos uma nova mudança, né, da relação de poderes ali, e quem começa a mandar em toda aquela região são os romanos, o Império Romano. E essa cronologia é essencial para nós entendermos algumas das coisas que Daniel vê e fala, né? Então, por exemplo, quando o rei tem o sonho com a estátua, lá no capítulo 2, né? A estátua tem uma parte de bronze, outra parte de ferro, outra parte de barro e tal. Cada uma dessas partes, Daniel explica para o rei, é um império. E são esses aqui, esses que a gente está mencionando aqui, né? E o último, cada império vai sendo menos nobre do que o anterior, e por fim, aquele de barro e ferro, né, que não resiste e é destruído, né? E também os animais, quando lá no capítulo 7 ele tem a visão dos animais, né, cada um deles representa um desses impérios também, né? Nós vamos voltar a falar disso nas próximas leituras, né, nas próximas semanas, porque Esdras, Neemias e Malaquias são os últimos profetas aí, né, a falarem antes de começar do Novo Testamento, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse período, né, que a Bíblia não retrata, mas nós temos informações aí interessantes sobre isso. Também a arqueologia e história não nos ajuda no seguinte: Dario, esse rei que aparece no capítulo 6, ele aparece também em outras partes da Bíblia. Nós não temos registro dele em lugar nenhum fora da Bíblia. E aí os autores bíblicos, os estudiosos bíblicos costumam dizer o seguinte: então ele deve ter um outro nome pelo qual ele é conhecido lá fora. E aí as duas possibilidades são Gubaru, que era o braço direito do rei Ciro e que governou aquela região toda ali, conquistada por Ciro, como se fosse o próprio rei. Então não seria estranho se os autores bíblicos chamassem ele de rei, porque é ele que está mandando e desmandando ali. Então essa é uma possibilidade para explicar quem é esse Dario. E a outra possibilidade é que o próprio rei Ciro fosse esse rei Dario, aí seria um outro nome de Ciro, né? Nós sabemos que naquela época era muito comum a pessoa ter mais de um nome, especialmente pessoas importantes, né? São vários personagens bíblicos que têm mais de um nome, inclusive o próprio Daniel e seus amigos, né? Eles têm mais de um nome, tem um nome babilônico e um nome judeu. Seria algo possível aqui nesse caso. Uma outra contribuição também da história e da arqueologia é a explicação daquele chifre insolente, né, que aparece duas vezes nas visões de Daniel, né? Alguém, né, que é representado por um chifre, ou seja, alguém com poder, e que avança contra os demais chifres, vence e é caracterizado pela sua fala insolente, por atacar o templo, por profanar o templo, por atacar os crentes, né, os santos ali. E quem é essa pessoa?
uma boa chance de ser Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio IV, Epifânio significa manifestação divina. Então ele deu esse nome para ele mesmo, né? Eu não sou só Antíoco, não, eu sou Epifânio, né? Eu sou a própria divindade aqui. Aí a gente percebe já como é que era esse sujeito, né? Ele foi o governante do Império Seleucida. Aquele trecho ali em que o Império Grego, né, que eu acabei de mencionar, grego-macedônio, que começa com Alexandre o Grande, ele começa unificado, muito forte com Alexandre o Grande, mas depois da morte de Alexandre ele começa a se esfacelar e se torna impérios menores competindo entre si, entre os generais ali, generais de Alexandre e suas descendências, suas dinastias, né? Então, esse Antíoco pertence a uma dessas linhagens chamada Seleucida, e ele governou entre 175 e 164 a.C. Por que é que eu estou dizendo que ele se encaixa com a descrição desse chifre aí lá no final, né, que aparece no final das visões de Daniel a respeito dos impérios que virão? Porque esse Antíoco Epifânio, ele cismou que todo o seu império tinha que ter a mesma cultura, a mesma língua, falar a mesma coisa, e era a cultura grega que ele queria impor a todos. E para os judeus isso era impossível, mas ele bateu de frente, ele proibiu sob pena de morte todos os rituais judaicos, né? A adoração a Yahvé, os sacrifícios no templo, circuncisão, sábado, alimentação, proibiu tudo. Tudo dava cadeia, tudo dava pena de morte. Mandou erguer dentro do templo, esse templo que Esdras, né, constrói lá o segundo templo, mandou erguer dentro do templo um altar para Zeus, né, o pai dos deuses gregos, e também uma estátua sua mesma ali, diante da qual tinham que ser realizados sacrifícios diários, né? Então, ele fez uma profanação do templo judaico, colocando essas coisas, coisa que ninguém tinha feito antes, né? E depois também os romanos jamais fariam uma coisa dessa, porque eles preferiam viver em paz, né? Antíoco não, ele queria as coisas do jeito dele. E por causa dessa forma como ele agiu contra o povo de Deus, né? Desse desrespeito completo, ele acabou se tornando um modelo, lá no Novo Testamento, para descrever o anticristo, que virá antes da segunda vinda de Jesus Cristo, quando o seu reino será estabelecido definitivamente. Então, assim como Antíoco esteve ali nos últimos reinos antes da chegada de Jesus Cristo, o anticristo também estará ali no auge do seu poder antes de Jesus Cristo voltar. Então, há essa relação aí, quando você vê lá em 1 Tessalonicenses, Paulo falando do anticristo, lá em Apocalipse, mesmo Jesus lá em Mateus 26 e 27, quando ele faz as profecias dele, há esse empréstimo, né? Você percebe que as descrições desse homem da iniquidade parecem ser emprestadas de Daniel, e, portanto, Antíoco acabou ganhando esse papel na história bíblica. Há muitas referências temporais também em Daniel, né? Ele fala de 21 dias, de 1.335 dias, 1.290 dias, 70 semanas, 62 semanas, 7 semanas, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Em vez da gente ficar fazendo contas para poder ver onde é que isso vai cair, em que data vai ser e tal, não sei o quê, o melhor é entender isso como prazos simbólicos, mesmo que eles tenham uma referência cronológica mesmo, que alguma coisa vai acontecer. O ideal é a gente entender realmente como prazos simbólicos. A gente não há umas referências muito claras se uma semana vai depois da outra, se há um espaço entre uma e outra. Então, não dá para fazer conta nenhuma no final das contas, né? Mas a ideia é, todos esses prazos são números redondos, são números múltiplos de 7, né? Então há muita simbologia aí, e provavelmente o que a gente deve entender é o seguinte: os números estão mostrando que Deus tem tudo muito bem planejado, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que nada vai durar mais do que deve. Deus controla as tribulações do seu povo muito bem, né? Estão todas fechadinhas ali para que o povo não se perca, e que tudo tem prazo para acabar. Então, perseverem, porque vai acabar. Essa provavelmente é o melhor ensino que a gente pode tirar desses prazos todos. Tem uma referência também a um reino que suplantaria todos os anteriores, né? Lá no sonho do rei,
tem uma pedra que vem e quebra a estátua e se torna uma grande montanha que enche toda a terra. Tem também, lá no chifre, lá, né? O reinado dele termina quando o Filho do Homem recebe, da parte do ancião, o domínio eterno sobre as nações. Então, tanto lá no capítulo 2 quanto 7, nós vemos essas referências que nos remetem para o reino de Jesus Cristo, que foi inaugurado em pleno Império Romano, né? Lembra lá de Jesus chamando a si mesmo de Filho do Homem? É daqui de Daniel que ele empresta esse título, porque Daniel vê alguém como um filho do homem recebendo um reino eterno. Então Jesus, quando ele diz eu sou o filho do homem, por isso que os fariseus ficaram loucos, né? Não, que isso, esse cara está falando que é o filho do homem? Não pode ser, né? Vamos matá-lo. Porque eles sabem, filho do homem, de maneira literal, só significa isso. Um ser humano. Eu sou um ser humano. Mas quando Jesus fala eu sou o filho do homem, os estudiosos da época sabiam que ele estava usando um título que Daniel deu para o Messias. Mas então eu estava dizendo que o reino de Jesus Cristo foi inaugurado em pleno Império Romano. Ali no Calvário, o reino dele começou. Mas esse reino vai se manifestar plenamente só lá no último dia, quando Jesus voltar, e aí ele vai se manifestar não contra esses reinos né, dessa época lá antiga, mas contra aquele reino do anticristo que incorpora todo essa fúria humana e também satânica contra o povo de Deus, o reino de Deus e o próprio Deus. Tudo isso terá fim ali com o reinado de Jesus. E por fim, a soberania divina é uma ênfase constante no livro de Daniel. Daniel diz que Deus concedeu poder ao pagão Nabucodonosor, lá no capítulo 2, versículo 37. Foi Deus que deu esse poder para você. Nabucodonosor confessa isso, né? Os reis dos maiores e mais cruéis impérios são peões apenas, que cumprem o plano divino sem nem saber. É isso que Daniel nos mostra, que por detrás dos bastidores das grandes potências da época está o Rei eterno conduzindo tudo. Israel e Judá foram destruídos, Jerusalém e seu templo foram destruídos também, mas Deus continua conduzindo todas as coisas. Babilônia é longe? É longe, mas não é longe para Deus. Não está fora da jurisdição de Deus. Deus é o Rei de toda a terra. Essa é a grande mensagem de Daniel, de ponta a ponta nesse livro tão curto e tão cheio de coisas, né? O vídeo ficou enorme. Boas leituras e até a próxima semana.